conversar aqui sobre algumas partes bem importantes do capítulo 4 do livro de Provérbios. O capítulo 4 começa dizendo o seguinte: estai atentos, ó jovens, à disciplina de vosso pai. Esse pai é Deus. Na Bíblia hebraica vem com letra maiúscula, Deus, né? Pai em maiúsculo. Então esse pai é Deus. Esse é um capítulo que por muitas vezes traz a palavra atenção. E ele diz: estai atentos, né, à disciplina de vosso pai. E o que significa estar atento aqui à disciplina do que Deus tem para ensinar para mim e para você? Eu quero começar dizendo para você que estar atento é você dar atenção a um ponto específico. É você colocar a sua concentração total naquilo que você está ouvindo, vendo. Mas tem uma outra questão. Estar atento significa também ficar em alerta, ou seja, diante de algo que eu estou aprendendo, diante de algo que eu estou ouvindo, diante de algo que eu estou vendo, eu preciso ficar em alerta para saber o quanto aquilo vai influenciar na minha vida, o quanto aquilo de repente vai gerar um nível de conteúdo para mim, ou se é apenas informação. Então esse texto, né, Sil, começa dizendo que nós temos que ficar atentos. Ele diz: estai atentos à disciplina do vosso pai. E ele continua dizendo: e escutai com atenção. Parece uma redundância, mas na verdade não é uma redundância, é uma chamada realmente de atenção. É Deus falando comigo e com você, dizendo o seguinte: olha, escutai com atenção para você adquirir compreensão. O que significa? Por que será que em um único versículo, por duas vezes, nós somos chamadas a dar atenção, a estar atenta e depois a escutar com atenção? Na verdade, quando a Bíblia fala aqui sobre escutar com atenção para adquirir compreensão, eu e você colocarmos toda a nossa capacidade mental, toda a capacidade mental que Deus nos deu para a gente focar no que nós estamos ouvindo. Ou seja, não é para eu pegar essa palavra aqui e ler de qualquer jeito. Ele está dizendo: olha, estejam atentos à disciplina do vosso pai. Estejam atentos. E aí ele diz assim: e escutai com atenção. Porque muitas vezes a gente ouve, mas não escuta de verdade, né? Então é muito interessante, porque ele diz que se eu não escutar com atenção, eu não vou adquirir compreensão, Abner. Então, olha só, muitas vezes as pessoas falam: ai, parece que eu fui, né, para a igreja, parece que eu ouvi uma palavra, mas nada aconteceu. Por que não aconteceu? Porque, na verdade, eu não estava ali, você vai já entender isso daqui a pouco, na continuidade, eu não estava ali de forma inteira, eu não estava ali de forma plena. Então, observa que começa dizendo: estai atentos à disciplina de vosso pai. E no mesmo versículo ele diz: escutai com atenção para adquirir compreensão. Sabe por que as pessoas hoje parece que já não são mais tão inteligentes como os antigos pensadores, né? Hoje meu filho falava sobre os antigos pensadores. Quase não temos mais pensadores no nosso século. Por quê? Porque a gente tem uma concorrência muito grande e na maioria das vezes a gente não escuta mais com atenção, como o texto de Provérbios está dizendo. Todas as vezes que eu fiz live sobre o texto de Provérbios 4, eu sempre abordei Provérbios 4, 23. Mas hoje eu senti a necessidade de falar muito sobre essa questão da atenção, porque não é algo tão comum nos nossos dias. E quando ele diz aqui, olha, escuta com atenção, ele está dizendo: coloca toda a capacidade mental que você tem, todo o teu potencial, para você conseguir adquirir compreensão. Ou seja, não é escutar de qualquer jeito, mas é escutar inclusive com diligência. É realmente parar para escutar e pensar assim: pera lá, o que eu posso aprender e como eu posso aplicar
aplicar essa palavra, isso que eu estou ouvindo na minha vida. Porque, gente, não tem outra forma de adquirir compreensão se não for escutando com atenção, de acordo com Provérbios 4, já no versículo 1, tá bom? Gente, bem-vindo todos vocês que estão entrando. Eu estou um pouco afastada aqui e aí estou aqui acompanhando a leitura, então não consigo ver todo mundo, mas vão entrando, vão chamando. É um prazer estar aqui com você compartilhando a palavra de Deus, em especial Provérbios 4, que é um provérbios que eu amo demais. E aí no verso 2 ele diz assim: pois fundamentais são os ensinamentos que vos proporcionei. Não abandonem a minha Torá, não abandonem a minha lei, não abandonem a palavra. No verso 3 ele fala dele, ele diz assim: eu fui um filho dedicado ao meu pai, carinhoso e único com a minha mãe. Eu sempre defendo aqui nas redes sociais, e esses dias a gente começou no dia... Na verdade, eu fiz um desafio para as minhas alunas. Quem é que está aí do Escolhas Day lá de Uberlândia? Me dá um oi aí. Esse desafio seria só para as minhas alunas do Escolhas Day lá de Uberlândia, Minas Gerais. Mas aí eu falei para elas, eu vou estender para todo mundo no Escolhas. Porque, gente, eu acredito 100% que quando você se dedica a ler provérbios todos os dias, você cresce pelo menos 1% em conhecimento e sabedoria. As meninas que estão no desafio e que estão lá no grupo do WhatsApp de Minas Gerais, né, as que fizeram Escolhas Day, elas têm me falado do quanto elas têm crescido. Eu ouvi o testemunho da Ueri, que eu li também o testemunho da Bispa Marlene falando, né, do crescimento, na verdade, de como tem sido maravilhoso, né, ler provérbios nesses dias. Então eu quero te dizer, ele também traz uma instrução para você que é filho e ainda tem os seus pais. Ele diz assim: seja dedicado, eu fui um filho dedicado ao meu pai, carinhoso e único com a minha mãe. Sabe o que é ser uma pessoa única? É você marcar a vida do teu pai, da tua mãe. Isso é muito precioso. E aí ele lembra de uma palavra, ele diz assim no verso 4, o meu pai cuidou de me instruir. Ele está falando de Davi. Ele diz assim: o meu pai cuidou de me instruir e o meu pai me ensinou. Salomão está dizendo: e meu pai me ensinou, possam as minhas palavras impregnar no teu coração. Gente, é muito forte a palavra impregnar, porque impregnar, imagina a palavra de Deus impregnando o teu coração. Impregnar significa penetrar completamente, até te encher, até encher o teu coração das palavras de Deus, a ponto de te fazer, Catinha querida, minha aluna maravilhosa, saudade de você, falamos esses dias em você na mentoria, é você impregnar o teu coração da palavra de Deus, é você ser tão cheia dessa palavra, a ponto de você transbordar. Só que esse encher, esse impregnar não acontece de uma vez, é de forma gradual. Por isso a Bíblia fala que é de degrau em degrau, de glória em glória, um pouquinho de cada vez, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Lucélia. Então ele diz assim: olha, guarda os meus mandamentos e vive através deles. Muitas vezes as pessoas, elas querem conhecer a palavra de Deus. Esses dias eu vi um curso vendendo na internet, prometendo que em 7 dias você aprende toda a Bíblia. Meu Deus, é impossível. Você pode viver 200 anos na Terra e você nunca vai conseguir compreender a Bíblia toda, aprender a Bíblia toda, porque essa palavra se renova dia após dia. E lá no capítulo 5, ele diz assim: adquire, acabei de falar em você, Érica, adquire sabedoria e compreensão. Adquirir é um esforço seu, não é de Deus. Muitas vezes a gente pensa que tudo, sabe, vai cair do céu. Quem caiu do céu foi Lúcifer. Existe um esforço que eu e você temos que fazer. Ele diz: adquire sabedoria e compreensão. Ou seja, eu tenho que buscar em Deus, eu tenho que pedir de Deus, eu tenho que orar, que clamar pela sabedoria do alto. Ele diz: adquire sabedoria, adquire compreensão. Não esqueças, não te afastes jamais das palavras pronunciadas, das palavras que estão contidas aqui neste livro. Ele diz: não esqueças dessa palavra. E ele tem uma promessa
se você não esquecer da palavra, ele diz, se você não se afastar, nem se esquecer da palavra, ele diz que essa palavra vai te preservar. É a promessa. Ele diz que a palavra vai te preservar e que a palavra vai te guardar. E aí o verso 7 é extraordinário, porque o verso 7 diz o princípio da sabedoria, Branca querida. Existe um princípio, é você buscar a aquisição. A sabedoria não vai cair sobre a tua cabeça, a sabedoria não vem por osmose. Ele diz que existe um princípio, e o princípio da sabedoria é buscar a sua aquisição. E ele diz que ao buscar a aquisição da sabedoria, você consegue também entendimento. Você sabe o que é o significado? Um dos significados de buscar aquisição é você tomar posse. É você se mover na direção crendo que aquilo é para você. Só que muitas vezes, muitas pessoas, mesmo conhecendo a Deus, mesmo servindo a Deus com integridade, com pureza de coração, elas não acreditam que a sabedoria é para elas. Elas acham que é algo muito distante, que a sabedoria é só para algumas pessoas, mas não é isso que o livro de Tiago diz. O livro de Tiago diz que se você pedir sabedoria, Deus dá para todos que pedem. Só que ele fala que você tem que pedir, que eu tenho que pedir, e a gente não tem que duvidar. Por isso ele diz aqui no capítulo 7 que o princípio da sabedoria é buscar sua aquisição. É você pedir, é você clamar, sem duvidar que Deus vai te dar. E ele diz mais, no verso 8, ele fala, busca a sabedoria, porque a sabedoria vai te exaltar. Esse exaltar não é colocar você acima das outras pessoas, mas é que se você buscar a sabedoria, crendo que Deus vai te dar, não tem como você colocar a sabedoria numa caixa. Quando você falar, as pessoas vão perceber que você fala de uma forma diferente. A sua forma de se posicionar vai ser uma forma de se posicionar diferente. Então ele diz que se você buscar a sabedoria, ela vai te exaltar. Se você abraçar a sabedoria, ele diz que honra vai te ser concedida. Ele está dizendo que a sabedoria, ela proporciona uma guirlanda, uma coroa para a tua cabeça, uma coroa de glória. Sabe, a sabedoria faz de você uma pessoa diferenciada, não para você se ostentar, não para você querer ser melhor do que ninguém, não é isso. E aí ele novamente chama a atenção, aqui no verso 10 ele fala, atenta pois meu filho. Então por 4 vezes, no canal eu falei que eram 3, mas na verdade por 4 vezes a palavra de Deus traz, essa chamada de atenção, esse olhar atento que eu preciso ter, que você precisa ter. Ele diz, olha, atenta meu filho para as minhas palavras, acata. O que é acata? Acolhe. Muitas vezes a gente lê aqui alguns versículos da Bíblia, a gente quer correr, né, Bel, querida? A gente quer correr desses versículos, a gente só quer ler aquilo que é interessante para a gente, aquilo que é agradável aos nossos ouvidos ou aos nossos olhos, mas ele diz assim, atenta meu filho para as minhas palavras, acata, ou seja, acolhe as minhas palavras, porque se você acolher tem uma outra promessa, ele fala que os teus anos serão prolongados, os teus anos serão aumentados, os teus anos serão acrescidos. E no verso 11, eu acho muito lindo quando ele fala assim, eu te instruí a trilhar o caminho da sabedoria. Olha que lindo. Ou seja, nós temos instrução da parte de Deus desde Gênesis para trilharmos o caminho da sabedoria. Ele diz, eu te instruí a trilhar o caminho da sabedoria. Eu te conduzi pelas veredas da integridade. Gente, de Gênesis a Apocalipse, nós somos conduzidos para trilharmos, para andarmos em sabedoria, para trilharmos o caminho da sabedoria. E o próprio Deus, é a intenção do coração dele, nos conduzir por veredas de integridade.
O que significa integridade? Não é só ser uma pessoa correta, isso também. Não é só ser uma pessoa de caráter aprovado, isso também. Mas para mim, um dos principais significados, para mim, um dos mais importantes significados da palavra integridade é ser inteira, é ser inteiro, é estar no ambiente de forma completa. Sabe, quando eu venho para cá, eu sentei aqui minutos antes, fiquei vendo algumas questões, meu esposo veio aqui comigo, brincou, eu posicionei aqui o meu suporte, posicionei aqui a minha Bíblia do meu lado, e meu esposo ficou brincando, eu vou aqui fazer, eu vou aparecer na sua live também, você é seu convidado especial. Eu falei, tudo bem, vai ser meu convidado especial, mas o que é isso? É porque quando eu venho para cá, eu venho inteira, eu venho completa, isso é integridade. Integridade não é só falar tudo de forma honesta, isso também. E aí, às vezes a gente lê alguns versículos e deixa passar, coloca de lado. Mas a palavra está dizendo, eu te instruí a você caminhar, que caminho? O da sabedoria. E ele diz mais, eu te conduzi. É a intenção do coração de Deus nos conduzir por veredas de integridade. Deus quer, vem tantas vezes a palavra atenção nesse capítulo, porque Deus quer que a gente esteja atento. Ele começa falando, estai atentos. Depois ele fala de novo, escuta com atenção, ou seja, a tua atividade mental, quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, tem que ser de forma diligente. Eu falei para as minhas alunas do Escolhas Day, eu quero fazer uma live só falando sobre a questão, na verdade vou fazer uma aula com elas, só para a gente estudar sobre como ler a palavra de forma contemplativa, sem ter que concorrer com o celular ou com outras pessoas do nosso lado. E a promessa aqui é que se eu e você formos inteiras, caminharmos por essas veredas de integridade, ou seja, em cada caminho, buscar estar completa, buscar aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, buscar fazer escolhas assertivas através dos princípios bíblicos. O verso 12 traz uma promessa. Ele diz que se nós nos permitirmos ser instruídos no caminho da sabedoria e se nós escolhermos trilhar as veredas da integridade, aí quando a gente caminhar, olha só, nada vai restringir os nossos passos. E se a gente correr, nós não vamos tropeçar. Eu vejo pessoas que pegam a Bíblia, pegam textos isolados e começam a declarar, é uma promessa para mim que se eu caminhar, nada vai restringir os meus passos. É uma promessa que se eu correr, eu não vou tropeçar. É verdade, é uma promessa. Só que para que toda promessa se cumpra, existe uma condição. E nesse caso aqui, para que quando você caminhar, os teus pés, ou melhor, nada restrinja os teus passos, e quando você correr, você não tropece, existe uma condição. É você se permitir ser uma pessoa instruída no caminho da sabedoria e você se permitir ser conduzida pelas veredas da integridade. Aí sim, quando você caminhar, nada vai restringir os teus passos. E quando você correr, você não vai tropeçar. Por quê? Porque nesse caso, a sabedoria divina vai nortear a tua vida, vai te direcionar. A sabedoria divina vai te dar discernimento. E no verso 13 ele diz assim, apega-te à disciplina. O que é se apegar? É você se agarrar. Observe que ele não diz assim, eu vou te apegar à disciplina. Não, é uma ação minha, é uma ação sua. Ele diz, apega-te à disciplina. Jamais relaxe. Não relaxe em relação à disciplina. Ou seja, eu tenho que me apegar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer a minha parte. Ele diz que se eu me apegar à disciplina, se eu me agarrar à disciplina, ela vai me guardar para sempre. Ele diz mais, ele diz que a disciplina é como vida para mim e para você. Só que na maioria das vezes a gente não gosta de ser disciplinado. Na maioria das vezes a gente não gosta sequer de ser chamado a atenção. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a disciplina ela é vida. Por que ela é vida? Por que a disciplina é vida?
Porque a disciplina agrada ao coração de Deus. Deus se agrada, na verdade, da obediência aos princípios. Quando a gente busca uma vida disciplinada, a gente busca obedecer aos princípios contidos na palavra. Quando a gente busca a disciplina, quando a gente se apega à disciplina, fica mais fácil cumprir algumas ordens, fica mais fácil ter uma conduta que vai assegurar o nosso bem-estar. Porque a disciplina, ela não é para punição. A disciplina é para que a gente consiga construir uma vida, um estilo de vida, um comportamento que assegure o nosso bem-estar, que assegure a nossa organização. Ainda hoje eu conversava com uma pessoa, meu filho foi na consulta, né, com o nutricionista dele, e eu falava para ele, né, muitas vezes as pessoas falam para mim, você é muito organizada. Esses dias eu gravei uns stories no dia que eu estava fazendo exercício falando, eu não sou uma pessoa muito organizada. Eu criei uma rotina de disciplina para eu me organizar e isso faz total diferença. Eu leio Provérbios todos os dias desde 1996. Daqui a mais 4 anos, vai fazer 30 anos que eu leio Provérbios todos os dias. Provérbios é um livro de sabedoria, de muita instrução. De instrução para a vida mesmo, sabe? Para o nosso dia a dia. E aí ele diz, depois no verso 14, por isso é importante você não ler versículos isolados, no verso 14, depois que ele fala para você se apegar à disciplina, depois que ele fala que a disciplina é vida e tal, ele diz assim, olha, não te encaminhes na trilha dos iníquos, porque ele já nos ensinou lá no versículo anterior que é para a gente trilhar a vereda da sabedoria, é para a gente trilhar o caminho da sabedoria, a vereda da integridade. Aí ele fala, não te encaminha na trilha dos iníquos. Olha, não segue o caminho de gente malévola. Evita. Ele diz, evita e nem sequer o atravessa. Ele fala assim, contorna e busca outra passagem. Gente, quantas vezes alguém mau, alguém malévolo, alguém maledicente, alguém que vai nos tratar, que vai trazer uma palavra que vai nos ferir, que vai nos fazer mal. Quantas vezes no lugar da gente sair dessa rota, sair desse caminho, porque a gente quer a atenção, porque a gente não quer dizer não para a pessoa, a gente acaba se inflamando quando a Bíblia está nos dando aqui total direção do que é para a gente fazer. Ele está dizendo, olha, tá vendo uma pessoa iníqua, tá vendo uma pessoa que é má, que é maledicente, por exemplo, ele não fala para você brigar com ela, ele não fala para você dizer para ela, ei, não ando contigo não, porque você é assim. Ele diz assim, olha, tá vendo ali? Contorna e vai por outro caminho, busca outra passagem, porque essas pessoas elas não conseguem dormir, é o que Provérbios está dizendo, sem elas praticarem algum mal, sem elas tramarem algo contra alguém que é do bem. Ele ainda diz mais, ele diz que muitas vezes essas pessoas não dormem enquanto elas não conseguem fazer alguém tropeçar. Lembra que a gente acabou de ler que você não vai tropeçar, mas você só não vai tropeçar se você trilhar o caminho da sabedoria e escolher ser conduzida pelas veredas da integridade. Caso contrário, não vai dar bom para você. E ele diz que essas pessoas malévolas, essas pessoas iníquas, elas se alimentam com, ele fala, com o vinho da violência e cheias de iniquidade. Aí no verso 18 ele diz assim, mas o caminho dos íntegros e eu já falei para vocês, né, que ser íntegro é ser inteiro, é ser completo. Então nunca mais pense em integridade só como honestidade, é isso também. Não só como uma pessoa de um caráter aprovado, isso também, mas pensa assim, o caminho dos íntegros, ou seja, o caminho de quem é inteiro, o caminho de quem é completo, com muitos defeitos, mas completo, buscando viver ali a sua realidade. Ele fala que o caminho dos íntegros é como a luz do amanhecer. De madrugada, quando eu estava lendo, né, Provérbios 4, eu li Provérbios 4 várias vezes mesmo. Eu fiquei pensando na luz do amanhecer. Quando o sol nasce, ele não nasce com toda a força dele. E aqui há uma comparação. Ele diz que o caminho dos íntegros, o caminho de quem é inteiro, de quem é completo, vai ser como a luz do amanhecer. Ou seja, não é porque você está inteiro,
numa situação está inteira, não é porque você muitas vezes vai ler aqui essa palavra inteira, completa, sem com o teu celular, sem deixar que nada concorra com aquilo que você quer ouvir com atenção, como a gente leu aqui no início, né? Não é que você já vai aprender tudo, não é que você já vai sair como a sabichona, como o sabichão, não. Ele fala assim, olha, é como a luz do amanhecer, cujo brilho, o que vai acontecer? O brilho vai aumentando gradativamente até o dia alcançar a sua plenitude. Talvez quando você sair daqui hoje, depois de assistir esse vídeo, depois de até mesmo reler, né, Provérbios 4, com certeza o seu brilho vai estar maior, não por minha causa, mas porque é uma promessa da palavra de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando que se você trilhar o caminho dos íntegros, você vai ser como a luz do amanhecer, o teu brilho, né, a tua luz vai aumentar dia após dia. E tem um texto em Mateus, eu já fiz uma vez uma live sobre isso, que eu acho lindo, que ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem meu Pai que está no céu. Então existe uma luz que ela é própria, existe uma luz que está em mim, que é a luz de Deus, existe a sua luz também. Por isso eu defendo, escolha ser você, a pessoa que Deus te criou para ser, porque a tua beleza, a tua graça, a tua luz não consiste em você querer ser outra pessoa, mas em você ser a mulher que Deus te criou para ser, a pessoa que Deus te criou para ser. E aí ele diz aqui, olha, o caminho dos íntegros é como a luz do amanhecer, cujo brilho vai aumentando até o dia alcançar a sua plenitude. Ou seja, na nossa vida com Deus é importante a gente entender que existem fases, existem etapas, é um processo. Existem passos, sabe? Step by step, passo a passo, que a gente tem que saber que muitas vezes a gente vai dar 2 passos, às vezes a gente vai dar uma ré para reaprender o que a gente pode ter aprendido, por exemplo, errado. Então esse é o caminho dos íntegros. Aí ele diz no 19, mas o caminho dos iníquos é como um poço de escuridão. Eles não percebem o que os faz tropeçar. Gente, quantas vezes a gente tropeça sem perceber? Puxa, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu? Sinceramente, é porque naquele momento faltou talvez para a gente a integridade, não a integridade da honestidade, mas a integridade de estar inteiro, de estar completo naquele momento, de estar se dando por completo, de estar envolvida ali, espírito, alma e corpo. E no verso 21, já estou quase chegando no final, ele diz assim, que não se apartem dos teus olhos e que permaneçam guardadas essas palavras no teu coração. Lindo, né? Porque são vida para quem as segue, saúde para todo o teu corpo. A palavra de Deus, ela é contemporânea, a palavra de Deus, ela é atual, ela é vida para a nossa vida, ela traz saúde mental, ela traz saúde espiritual, ela traz saúde física. Claro que ela sozinha não vai fazer nada, você precisa fazer a sua parte. E aí vem o verso 23, né? Talvez você não saiba, talvez você tenha chegado aqui recentemente, mas o verso 23 de Provérbios 4 é um dos versículos que Deus me deu no dia 24 de outubro de 2018, quando Ele me entregou Escolhas. O Escolhas é pautado em 3 versículos principais, que é Provérbios 4, 23, da Bíblia hebraica diz, acima de tudo, guarda o teu coração do que é proibido. Eu já fiz várias lives aqui, várias mesmo, só sobre Provérbios 4, 23. O que é acima de tudo? Não é acima de Deus. Mas ele está dizendo assim, nas coisas da terra, aqui, naquilo que passa aos teus olhos, naquilo que você vê, naquilo que é da tua responsabilidade, guarda o teu coração do que é proibido. O que é proibido? É proibido, eu sempre digo isso, não estou falando aqui de pecado, se você já sabe. Mas o que é proibido? Hoje, era na viração do dia, eu dobrei os meus joelhos e eu orei falando, Senhor, eu libero perdão para fulano, que me fez tanto mal, que falou tanta coisa desnecessária, ou que me deseja mal, algumas questões que eu estava sabendo ali. E ali eu fui orar e falei, Deus,
Não quero estar com o meu coração. Sabe por quê? A Bíblia diz, acima de tudo, guarda o teu coração do que é proibido. Eu não sou responsável pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas pensam, como as pessoas interpretam a realidade delas, mas eu sou responsável, de acordo com Provérbios 4:23, para acima de tudo isso, guardar o meu coração do que é proibido. Guardar o meu coração de mágoa, guardar o meu coração de rancor, guardar o meu coração de ficar chateada com besteira a ponto de me fazer mal. Isso não significa que eu não vá sentir tristeza. Não significa que quando alguém fale algo que seja uma inverdade a meu respeito, eu não me chateio, eu me chateio, eu fico com muita raiva, eu fico com tudo que você tem de sentimento e de emoção, porque eu sou gente. Mas ele está dizendo aqui, olha, depois que você sente isso, guarda o teu coração do que é proibido. Por que guardar o meu coração do que é proibido? Porque Provérbios 4:23 na Bíblia hebraica diz que é do coração que emana a escolha para a direção a seguir na vida. Quantas pessoas eu recebo várias caixinhas de perguntas, ou então vários directs falando como fazer escolhas assertivas. Eu às vezes brinco, né? Tá lá na minha bio. Você vai fazer escolhas assertivas como? Através dos princípios bíblicos de sabedoria. Mas, quer saber? Para você fazer escolhas assertivas, depende muito do teu coração. Porque coração fala de pensamento, coração fala de sentimento, coração fala de emoção, coração fala de comportamento. E ele está dizendo aqui, acima de tudo, guarda o teu coração do que é proibido. Porque dele emana a escolha para a direção a seguir na vida. Como você vai ter uma direção para seguir na vida cheia de raiva, de ira, de mágoa, de rancor, de tristeza, de desilusão, de frustração, de tantas outras coisas? Ele diz, guarda, isso é proibido. Sabe, é proibido você deixar que entre no teu coração. Você pode sentir tristeza? Pode. Você pode se frustrar? Claro, e você vai se frustrar, com certeza, muitas vezes. Principalmente quando você colocar expectativas em pessoas que não vão corresponder às suas expectativas. Mas depois que você se frustrar, faz ali, sabe, uma oração e para pensar, peraí, eu fiquei triste, agora o que eu posso fazer para mudar essa situação? Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar o que eu sinto, eu posso mudar o que eu penso, eu posso mudar a qualidade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e dos meus comportamentos. E ele diz, acima de tudo, guarda o teu coração do que é proibido, porque nele emana a escolha para a direção a seguir na vida. E lá no verso 24 ele fala, remove de ti palavras dúbias. Por quê? Porque se você não guardar o seu coração do que é proibido, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a falar, o que são palavras dúbias? Ele fala assim, remove de ti palavras dúbias e distancia de ti lábios enganadores. Ou seja, é você quem remove, não é Deus quem vai remover. O que são palavras dúbias? São palavras que não são claras, são palavras que não têm firmeza, são palavras, como é que eu posso dizer? Próprias de pessoas que não são determinadas. Palavras dúbias, e ele diz assim, remove de ti as palavras dúbias e distancia de ti as palavras enganadoras. Por quê? Porque se você fala algo com indecisão, você deixa a pessoa que está te ouvindo com duplo sentido. Meu Deus, e agora? Então a pessoa fica sem definição, ela fica sem norte, ela não sabe nem o que fazer. Então aqui ele está dizendo, remove de ti palavras dúbias. Por que você está assim, sem determinação? Por que você está com medo? Por que você está com receio? Por quê? Porque você não está firmada no que a gente viu lá no início, né? No caminho da sabedoria, nem está trilhando as veredas da integridade. Então, se a gente não se firma, não está atento a essa palavra, ao conhecimento, à sabedoria, à busca do discernimento e da compreensão, muito facilmente as nossas palavras vão ser duvidosas, porque nós não vamos acreditar. Nós não vamos crer que de verdade a sabedoria é para a nossa vida. E no 25 ele fala que se voltem os teus olhos. Mais uma vez ele chama a nossa atenção. Que se voltem os teus olhos, Elolinda, para o caminho à tua frente. Por que ele nos orienta a colocar os nossos olhos para o caminho que está à nossa frente? Porque quando eu tenho palavras dúbias,
quando eu não removo os lábios enganadores, quando o meu coração não está 100% em Deus, quando eu não estou em busca da aquisição que a gente viu lá, que é tomar posse da sabedoria, quando eu não busco adquirir conhecimento que requer um esforço pessoal. Hoje eu conversava com uma amiga e eu dizia para ela, não é todo mundo que está disposto a pagar um preço pelo conhecimento, porque o conhecimento requer um preço, não só financeiro também, mas muito mais de tempo, né? Muito mais de tempo. Então eu olhava para uma pós-graduação que eu tenho que encerrar e eu ficava pensando, meu Deus, até quanto vale a pena me esforçar tanto, né? Para ter tanto conhecimento. Mas assim, o conhecimento requer tempo, requer muitas vezes perder horas de sono, né? Requer tempo, é um esforço que você faz. Não é Deus que vai fazer por você. Ele te dá as ferramentas, mas é você que tem que ter disposição. E ele diz aqui que se voltam os teus olhos para o caminho à tua frente, as tuas pálpebras vão direcionar a tua trajetória olhando reto. Por quê? Porque se você não olhar para frente, sabe para onde você vai olhar? Para trás. E quem olha para trás vive preso ao passado. E Deus não criou passado, presente e futuro para nós estarmos presos em nenhum desses tempos. O passado, ele serve para o nosso aprendizado. O passado já passou, ele tem que ficar lá atrás. Ah, então eu vou esquecer o passado? Impossível, Deus não nos dá amnésia. Mas ele nos dá a capacidade mental. Deus criou o nosso cérebro com mais de 8 bilhões de neurônios, para que a gente simplesmente saiba como sair rápido, ter estratégias rápidas para a gente viver o que a palavra está dizendo, os nossos olhos se voltarem para frente, para que a gente possa andar pelo caminho reto e não ficar presa lá no passado, porque no passado, se eu estou presa no passado, eu sou muito tendenciosa, inclusive, a ter uma depressão. Por quê? Porque se eu estou presa no passado, eu não estou vivendo o presente. E o presente é o agora. Quem você é? Você é agora, você é este momento. Você é este momento, você não é o seu passado e você não é o seu futuro. Então ele diz, olha, volta os teus olhos para frente, eu tenho uma direção. Inclusive ele tem promessa para o nosso futuro. Eu é que sei que planos eu tenho sobre vós. Que pensamentos eu tenho sobre vós? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro glorioso. Mas se eu estou olhando para o passado, eu não consigo enxergar esse futuro glorioso. Se eu estou olhando para o passado, eu não consigo agora, no presente, desfrutar da vida em abundância, que está lá em João 10:10. Do passado, gente, a gente só traz o aprendizado, as boas lembranças e o aprendizado. Aprendizado dos erros e dos acertos. Mas ficar remoendo o tempo todo o passado não vai nos levar a andar no que a palavra está dizendo. Que os teus olhos se voltem em caminho para a tua frente. Para a tua frente. Eu amo quando o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Não é uma pergunta, é uma afirmativa. Na Bíblia hebraica é uma afirmativa. Na tradução original eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Porque se eu olho para os montes, se eu olho para frente, eu não fico presa no passado. Eu entendo que no passado aconteceram coisas que doeram. Eu entendo que no passado eu fiz coisas que me envergonham, hoje me envergonham. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aprender com os meus erros do passado. Eu trago do passado as boas lembranças e o aprendizado. Mas eu deixo o passado no passado. Eu deixo o passado no passado. E o convite do Senhor para você hoje é que se voltem os teus olhos para o caminho à tua frente. Pode ter doído muito o teu passado. As pessoas podem ter sido muito injustas com você. Sabe, você não tem culpa de ter sofrido tantos abusos emocionais, verbais, talvez até sexuais, tantas coisas que aconteceram. Mas hoje Deus te faz um convite. O convite de Deus para a sua vida hoje é: volta os teus olhos, está aqui Provérbios 4:25, volta os teus olhos para o caminho que está à tua frente. Deixa que as tuas pálpebras olhem na direção, ou melhor, construam uma trajetória reta. É o que a Bíblia está dizendo, Cássia.
Então, pague a dor do passado. A dor do passado você vai deixar no passado. Traz o aprendizado do passado. Lembra sempre isso. Escreve nas tábuas do teu coração. Ou então escreve num caderno. Se você tem o hábito, assim como eu, né? De sair escrevendo tudo. Eu já escrevi tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Escreve. Fiquei 1 hora e pouco, né? Esperando meu filho lá na clínica da Cássia e do Daniel. E eu escrevi tanta coisa ali. Sabe por quê? Do passado, gente, a gente só deve trazer as boas lembranças e o aprendizado. Porque eu não tenho mais como voltar lá. Ah, mas doeu pra caramba. Muita coisa que eu fiz, ou que fizeram comigo, doeu muito. Eu já falava para uma amiga de uma injustiça muito grande que eu sofri 8 anos atrás. Doeu pra caramba. Mas eu venci, eu tô aqui agora para te contar a história. Então vamos nos firmar na palavra. Que se voltem os teus olhos para o caminho que está à tua frente. E a tua pálpebra, deixa o teu olho, deixa olhar para frente, ser uma direção para você caminhar reto. E no 26 aqui ele diz, já encerrando, né? Ele fala assim, pondera o caminho dos teus pés. Não é Deus quem vai ponderar o teu caminho, é você. Ele diz pondera. O que é ponderar? Avalia, observa. Sabe, observa com atenção, observa os detalhes, pondera o caminho dos teus pés. E ele diz que se você fizer uma autoanálise, se você observar que caminho os meus pés têm trilhado, será que os meus pés têm trilhado mais o passado? Se os meus pés têm trilhado mais o passado, significa que eu posso estar paralisada num lugar onde Deus não tem mais para mim. Não tem mais, o lugar do passado é no passado. Se de repente os meus pés querem correr velozmente lá para o futuro, eu também vou gerar um nível de ansiedade terrível, terrível. Porque muito passado, excesso de passado pode me levar à depressão, excesso de futuro pode me levar à ansiedade. Mas se eu vivo o presente, por isso a Bíblia fala, olha, basta cada dia o seu mal, basta cada dia cada acontecimento. E aí esse capítulo tão maravilhoso de Provérbios 4, no verso 26 ele diz, pondera o caminho dos teus pés. Porque se você analisar, se você ponderar, se você avaliar o caminho dos teus pés, aí você vai transformar todos os teus outros caminhos em caminhos firmes. Quem está falando não sou eu, é a palavra de Deus. E mais, gente, tem uma promessa. Ele diz que se você ponderar o caminho dos teus pés, além dos teus próximos caminhos serem firmes, ele fala que você não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Por quê? Porque você mesma vai guardar o teu pé do mal. Existem caminhos que Deus nos guarda? Claro que Deus nos guarda. A promessa dele é que ele vai tirando as pedras para que a gente não tropece. Mas chega uma fase da nossa vida, quando a gente se torna mulher, que a gente tem que saber ponderar os nossos caminhos. Poxa, por que eu vou por esse caminho se ele vai me fazer mal? Por que eu vou ficar ouvindo essa pessoa se ela sempre tem uma palavra de desânimo, de desprezo na minha direção? Por quê? Nas redes sociais mesmo, eu já falava para uma amiga. Falei para ela, ela falou tal coisa, eu falei, olha, faz tanto tempo que eu não vejo isso. Sinceramente, se não me edifica, para que eu vou acompanhar aquilo que não vai me fazer bem? É sua responsabilidade ponderar o caminho dos teus pés, isso vale para tudo. Não é só o caminho pelo qual você anda. Na verdade, você não anda só com os teus pés. Você anda também com os teus olhos. Porque quantas vezes você coloca os teus olhos ou o teu olhar em algo que não te faz bem e isso te paralisa. Isso te deixa para baixo. Isso rouba a tua alegria. Então você não merece. Você não merece andar mais. Nem presa ao passado, nem querendo correr para o futuro e nem colocando o teu olhar naquilo que te faz mal. Quantas pessoas em depressão, porque elas veem tanto glamour nas redes sociais, que elas se frustram. Gente, por favor, nós somos adultos, né? Imagino que aqui não tem nenhuma criança de 5 anos. A chamada bíblica para mim e para você hoje é: guarda acima de tudo o teu coração do que é proibido. Porque dele emana a escolha para a direção a seguir na vida. Deus nos deu o poder, olha aí, tá vendo?
Até o carro disparou aí, não sei de quem, esse alarme. Mas eu quero te dizer, Deus nos deu o poder de fazermos escolhas. Deus não faz escolhas por nós. Tudo que Deus faz é nos direcionar através dessa palavra. Então olha para essa palavra, lê com atenção, lê com contemplação, não lê correndo. Sabe, não lê de qualquer jeito. O nosso problema hoje é que a gente faz tudo de qualquer jeito. A gente faz tudo muito rápido, né? A gente vive no mundo fast food, né? Se a gente entra no drive ali de uma, sei lá, de um McDonald's, de um Burger King, de qualquer outro lugar, e se tiver 3 carros, meu Deus, vai demorar muito. Porque a gente quer tudo para ontem. Só que na palavra de Deus requer atenção. Você precisa ler com contemplação. Você precisa ler, como a gente falou no início, como ele nos instrui, escutai com atenção e estai atentos, teus ouvidos, tá bom? Então eu queria compartilhar com você essa palavra hoje, né? Gravei, deixei um áudio mais cedo, logo pela manhã eu deixei um áudio lá no canal. Para quem não está no canal, eu não posso falar dele aqui, né? Mas você pode entrar lá nos meus destaques e você vai encontrar nos destaques lá do Instagram do Escolhas. Aqui no Instagram do Escolhas você vai encontrar o destaque, em cada destaque algo para você. Então eu te aguardo no canal, todos os dias tem um áudio no canal, né? E eu vou abrir, provavelmente, eu tô querendo, né, se assim for a vontade de Deus, abrir uma turma lá em Uberlândia. A Trícia, minha aluna, disse para mim: pastora, por que você não abre uma turma do Mulher Contemporânea ainda este ano? Eu falei: eu vou pensar nisso, né? Então realmente eu estou pensando. E se der certo, vai ser a última turma desse ano. E quem sabe se de repente você não vai estar comigo. Claro que essa turma é primeiro para as pessoas que já estão, né, esperando desde o início do ano aí. Muita gente está ali na lista de espera, né? E é isso, gente. Deus abençoe vocês com um final de semana lindo, cheio de boas escolhas. Eu desejo sinceramente, né, que não consegui acompanhar todos os comentários, porque senão eu ia me perder. Me perdoem, mas uma alegria estar com vocês. Muito obrigada pela companhia de cada uma de vocês aqui, viu? A gratidão é minha. Eu quero, né, Iris? Tá bom, Iris. Eu lembro que você, eu acho que o seu nome tá lá, Iris. Tem uma lista, mas assim, já adianto para vocês também que se eu abrir não vai poder ser para muitas mulheres, por conta do meu tempo, demanda muito tempo para mim. E em 2023 eu vou colocar muito foco no Escolhas Day e no Escolhas Experience, né, que é presencial. E é isso, gente. Sil, saudades de você. Me manda aquela receita, Sil, daquele molho, porque eu vou te falar. Que desejo de comer aquela salada. Gente, a Sil faz a melhor salada de Uberlândia, Minas Gerais. Mais uma vez, a minha gratidão. Elô, a Elô já foi minha aluna, minha discípula e minha aluna, né? Querida Elô. Gente, que saudade de estar com vocês aqui nas lives. Eu quero dizer para vocês que eu creio que agora o meu luto já passou. Eu creio que agora eu vou voltar com tudo de verdade, né? Conto com vocês. Compartilhem o Instagram do Escolhas com mais pessoas. Compartilhem o canal. Entrem lá no canal. Eu espero vocês. Quando você entrar, você já vai ter acesso gratuitamente a todos os outros áudios que estão lá disponíveis para vocês. Eu acho que eu devo estar no 49º áudio, eu acho. Enfim, gente, é isso, tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês sempre com boas escolhas. Lembrem que para fazer boas escolhas, o principal requisito é fazer escolhas através dos princípios bíblicos, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.